Olá, bom dia. Bem-vindos à aula teórica 27 LAP. Hoje vamos resolver um único exercício de JavaScript, um exercício tirado de um exame antigo. Nestes problemas de JavaScript dos testes e exames, normalmente avalia-se a capacidade do aluno identificar e organizar bem um sistema de classes e depois de implementar esse sistema. Fatalmente, o enunciado vai ter de descrever uma realidade minimamente complexa e interessante para o problema ter algum interesse. E os problemas têm de variar bastante, porque a disciplina de Lab tem 10 anos e nunca repetiu nenhum problema. Ok. Por isso, é de esperar que, digamos, a leitura de cada enunciado destes demore um pouco de tempo, porque realmente é preciso descrever algo de interessante para depois se implementar. E algo que varia bastante de avaliação para avaliação. Bem, vamos ver qual é o tema deste problema. Aqui fala-se em vida. Na verdade, o que se pretende aqui é um modelo de aspectos do mundo natural. Queremos criar um modelo que permita representar espécies de seres vivos. Por exemplo, estão aqui exemplos de algumas espécies: o ser humano, lírio, cão, raposa, peixe-palhaço, por aí adiante. Isto até não tem nada de muito especial. No fundo, corresponde mais ou menos àquele exemplo clássico da classe abstrata animal, que representa as espécies todas, simultaneamente, e depois as várias espécies. O cão, o caracol, etc. Classes tipicamente concretas. Pronto, esta parte aqui não tem. A novidade está aqui a seguir. Queremos também representar relações simbióticas. Portanto, relações entre, entre espécies existentes. E é melhor dar alguns exemplos. Por exemplo, relações simbióticas que podemos falar. Olha, por exemplo, o peixe-palhaço e a anémona. Na verdade, o peixe-palhaço geralmente vive junto à anémona e ambos, por acaso, têm benefícios de viverem juntos. O ser humano e o cão. Pode-se falar disto como uma relação simbiótica. Por acaso, aqui também se pode considerar que os dois têm vantagem. Porque, vá lá, o cão é alimentado pelo humano, normalmente. É a grande vantagem do cão. A vantagem para o humano é porque o cão presta alguns serviços. Por exemplo, toma conta da casa, dos rebanhos, etc. Pronto. Agora, eu quero mostrar que uma relação simbiótica pode ser bastante complexa. Por exemplo, tenho aqui uma relação simbiótica complexa que envolve três espécies. Vejam bem, a relação humano-cão, tudo bem, é uma relação vantajosa para os dois. E também eu não disse, mas podia ter falado do caçador e do cão de caça. Há aqui uma relação simbiótica em que os dois têm vantagem. Mas agora, se eu meto aqui neste grupo a raposa, agora pode-se considerar que, que o par caçador, pronto, há aqui uma relação com a raposa, mas é negativa para a raposa. Pronto, mas não deixa de ser uma relação simbiótica clássica, porque nós sabemos que todos os anos há muitos caçadores que vão à caça e que levam cães, e portanto isso é representado desta maneira. Ok, bem, há vários, da mesma maneira que há várias espécies, humano, lírio, etc., também há vários tipos de relações simbióticas. Olha, a relação mutualista é quando os dois participantes recolhem benefícios. Pronto, já vimos aqui o exemplo do humano e do cão. E geralmente é benéfico para os dois. Comensalística é quando um participante beneficia, mas o outro nem por isso. O outro não é beneficiado nem prejudicado. É indiferente. Muitas vezes o primeiro alimenta-se dos restos deixados pelo segundo. Por acaso, antigamente dizia-se que a relação entre os tubarões e as rémoras era comensalística. Porque sabem, as rémoras são os peixes que se agarram à pele do tubarão e que viajam assim mais depressa, para começar, agarradas ao tubarão, mas também se alimentam, era o que se pensava antigamente, dos restos da alimentação do tubarão. E o tubarão não era
nem prejudicado, nem tinha vantagem. Pronto. Por acaso, entretanto, estudou-se mais a coisa e hoje em dia sabe-se que a relação é mutualista. Mas nos termos em que eu descrevi, é uma relação comensalística. E ainda temos a parasítica. Pronto. Em que um beneficia e o outro é prejudicado. Pronto. Eu diria que a relação entre o caçador e a raposa é uma relação parasítica, porque a raposa não tem nenhuma vantagem de ser caçada. Bem, agora que já percebemos mais ou menos do que é que isto trata, vamos ver os métodos que esperem que nós programemos. Para já, portanto, temos que representar aqui uma rede complexa de classes abstratas e concretas, mas pede-nos apenas 4 métodos. O construtor das coisas, de tudo, um getName, um getTime e um inWin. Deixem ver o que é que se pode ver mais aqui. Olha, há aqui também outra coisa importante que é o próprio enunciado ajuda bastante porque fala dos atributos. Por exemplo, uma espécie diz aqui que tem 2 atributos, o nome da espécie e o tempo. Ok, por acaso há aqui uma coisa que talvez possa provocar confusão a alguns e é melhor eu dizer, que é, reparem, aqui quando se fala no nome, não é no nome dos indivíduos. Por exemplo, se eu tiver um cão, o nome que está aqui em causa não é o nome Bobby, por exemplo. Não, aqui fala-se do nome da própria espécie. E, portanto, seria, por exemplo, uma string dog. E aqui também se fala do tempo médio de vida dos membros da espécie. Portanto, olha, isto é o que se chama, às vezes, meta-informação. Porque eu se quisesse ter um sistema realmente completo, se calhar tinha 2 nomes na espécie. Era o nome da espécie e o nome do indivíduo. Pronto, mas pronto. Aqui isto só tem isto para ser simples. Pronto, não quisemos complicar. Mas é interessante, reparem, trabalhar com o próprio nome da espécie, com esta meta-informação. Porque quando temos uma relação simbiótica complexa, estão a ver, é bom poder gerar uma string que representa e para imprimir, portanto, uma string que representa os indivíduos e a forma como se organizam na relação. Estão a ver? Portanto, estão a ver, esta string não tem o nome do humano, que até podia ser João, não tem o nome do cão, que podia ser Bobby, nem tem o nome da raposa. E eu não sei que nomes é que as raposas costumam ter. Talvez Foxy, por exemplo. E pronto. E o getName, por acaso, no caso, ele diz aqui, no caso de uma espécie, é o nome. Portanto, é o nome que estiver ali guardado. Se for a espécie dos cães, o nome é dog, por exemplo. No caso de uma relação simbiótica, pronto, fala-se aqui que os vários elementos são separados por tracinhos e são rodeados por parentes retos. Pronto. E sabem, o melhor é começar a concretizar isto. E este exercício até não envolve muito código, o que é bom. Eu digo aqui no início, querem ver? Esta pergunta é um pouco extensa, como eu disse há bocado, é sempre, tem que se explicar uma realidade complexa, mas descobrirá que o problema se resolve escrevendo pouco código. É o tipo de exercício que eu gosto, porque eu não gosto de obrigar os alunos a escrever 2 páginas, mas nem sempre se consegue este ideal. Aqui acho que se cumpre o ideal de escrever pouco código. Mas para discutir o problema, para resolver o problema não era preciso fazer nenhum diagrama. Mas eu aqui prefiro pôr um diagrama para aprofundar a discussão. E estão a ver, em vez de eu estar aqui à vossa frente a desenhar um diagrama que ia demorar 20 minutos, já tinha aqui um diagrama feito, que apareceu magicamente vindo de cima. Deixa-me fazer aqui save. Estão a ver, temos portanto aqui uma classe, a mais abstrata de todas, que representa, vá lá, vida, ou unidades de vida. Temos aqui as espécies individuais, com o humano, o cão, a raposa e por aí adiante, equivale àquela classe tradicional dos animais, que depois abstrata, que depois tem várias classes concretas. E aqui temos as relações simbióticas. E estão a ver, as relações simbióticas pode haver várias subclasses, também abstratas. Ainda estamos aqui a distinguir aspectos. Pronto. E agora temos aqui já relações simbióticas concretas. Por exemplo, eu estou à espera que esta classe abstrata, human dog,
que, vá lá, é mutualista, portanto vai herdar tudo o que está aqui para cima, mas podem haver métodos específicos relacionados com a relação entre o humano e o cão, que não aparecem em mais sítio nenhum. Ok? Bem, mas vamos pensar nos atributos. Onde é que eu vou definir os atributos? Neste caso, vamos começar pelo nome e pelo time. Deixa-me pôr isto aqui para o lado e puxar isto aqui também para a esquerda. Pronto. É um bom compromisso este. Bem, onde é que eu vou definir o nome e o time? O próprio enunciado diz que todas as espécies têm um nome e um time. Portanto, em vez de eu estar a definir o nome e o time individualmente no humano, na raposa e no cão, claro que eu vou fatorizar. E, portanto, eu vou escrever aqui, portanto, como é que é? Name. E aqui, time. E já vou arrumar, atenção. Não tenham receio. Vou puxar para aqui. Portanto, isto são dois atributos que estão dentro da espécie. Eu defino isto na classe abstrata e assim vou garantir que todas as classes que herdam daquela vão ter estes dois atributos. Para a simbiose, o que é que ele fala? Fala num L e num R. Isto está aqui para ajudar. Porque, pronto, se isto não fosse indicado, era de esperar que o aluno inventasse isto. Porque uma relação simbiótica, à partida, envolve duas componentes, estão a ver? Portanto, elas têm que ser escritas. Todas as relações simbióticas, portanto, têm duas componentes. Claro que depois nada impede de outra delas ser outra relação simbiótica, como está aqui. Pronto. Mas há um L e um R de left e right e eu vou definir aqui em cima, claro. Porque isto aplica-se a todos. L e R. R. Portanto, arrumar isto assim lado a lado, arrastar para aqui. E, portanto, todas as relações simbióticas têm aqueles dois atributos. E agora vamos pensar onde é que vamos definir os métodos. Por exemplo, os construtores, em princípio, são definidos nos próprios sítios onde estão os atributos. E depois, em JavaScript, os construtores são herdados. Já iremos ver os detalhes. O getName há de ser, penso eu, aqui a este nível. Mas depois logo se vê. E por aí fora. Vamos começar a escrever algum código. Ok, está a vir aqui um projeto de JavaScript também já preparado. Muito convenientemente. E vou aqui pôr dentro o código oferecido. Save. Puxar aqui para a esquerda. Posso arrastar talvez assim. E talvez puxar um bocadinho para baixo. Para ter acesso aos gráficos aqui. Pronto. Agora vamos realmente escrever. Portanto, eu vou já pôr em prática o que disse aqui. Portanto, o tempo e o nome vão estar nas espécies. Aqui ainda por cima, aqui em JavaScript há uma coisa. Eu, para definir os atributos, eu só os posso definir no próprio construtor. Portanto, aquilo que eu disse há bocado é mais ou menos trivial. A constructor, aquilo que eu disse do construtor tem que estar no mesmo nível dos atributos. Em JavaScript nem há outra hipótese. Porque os atributos são definidos no próprio construtor. Como vão ver. É aquele esquema habitual. This.name recebe name. E this.time recebe time. Eu volto a recordar que, ao contrário do que é habitual, este problema tem uma particularidade engraçada, porque isto é meta-informação. Portanto, geralmente o que nós estamos a pensar é no nome do indivíduo e no tempo de vida do indivíduo. Aqui não. Aqui é da espécie. É meta-informação. Teria que haver outro nome. Claro, e faltam os argumentos. Isto depois teria de crescer. Porque certamente eu depois tinha que pôr aqui também o nome do indivíduo. Sei lá, e-name. Para isto ser mais realista. E-name. Assim. Pronto, e por aí fora, e tinha que guardar. Mas aqui estamos só a lidar com a meta-informação. Portanto, a espécie tem este construtor que define os atributos, isto aplica-se a tudo o que está para baixo. E na simbiose vou definir o L e o R. Portanto, mais um construtor. Claro que eu vou aproveitar, copy-paste, L, podia ser left e right por extenso, mas aqui calhou ficar assim. Eu vou fazer como está no enunciado. Portanto, já defini os atributos. E agora vamos ao getName. Vamos ler com cuidado. No caso de uma espécie, há o nome específico da espécie. Pronto.
Portanto, nós, na verdade, quando perguntamos o nome a um indivíduo, não é o nome do indivíduo, é o nome da espécie dele. Se eu perguntar ao Bobby, neste caso, get name, ele vai-me dizer dog. Pronto, é o que se pede, é o que fazemos. Portanto, get name e simplesmente retornamos return diz.name. Não tem nada que saber. E parece-me que o sítio normal para escrever isto é aqui em cima realmente. Eu defino aqui o nome. Reparem, aqui em cima não tenho maneira de definir o getName, porque eu não tenho informação. Este nível é demasiado abstrato. Reparem, abstrair significa ignorar deliberadamente alguns aspectos. E isto é tão abstrato, estou a ignorar deliberadamente tantas coisas, que não tenho sequer possibilidade de escrever ali nenhum método. Só este, aqui já tenho o nome e o código que eu escrever aqui é... Pronto. Agora vamos aqui à simbiose. Ao getName da simbiose. Vou começar por copiar isto e vamos ter que ler o enunciado com calma. Bem, como é que é? Bem, vamos ter que gerar uma string destas que começa por parênteses reta a abrir e vai por aí fora. Depois tem o da esquerda, tracinho da direita. Ok, isto é o método indutivo, no fundo. Portanto, escrevo o parênteses reto a abrir. Agora, disso.l. Vou ver o nome da subárvore da esquerda. GetName. Pronto. Agora vou pôr o tracinho a separar. Agora vou pôr o nome da direita. E começa a ter falta de espaço. Vou partir aqui algures, talvez aqui. Não, um tab antes. Assim. E termina com o parênteses reto a fechar. Ponto e vírgula. Save. Ok. Parece-me bem. Portanto, já tenho o getName definido aqui e aqui. Reparem, aqui é o getName relativamente às espécies. Uma espécie, os indivíduos de uma espécie, eu recordo, pronto, são valores atómicos. Um cão é um cão, não tem partes, mas uma simbiose já tem partes. Uma simbiose tem dois indivíduos, ou pelo menos dois indivíduos. Porque pode haver relações simbióticas entre relações simbióticas. E, portanto, aqui já se está a falar em composição de objetos. Aqui são elementos atómicos, o cão, o gato separadamente, e aqui já temos agregados. Pronto, isto acontece com frequência. Bem, acho que o getName está ok. Agora vamos ao getTime. Como é que é aqui? Vamos ver o que é que ele diz. O enunciado... O tempo é o tempo médio de vida dos elementos, mas qual é o tempo médio de vida de um elemento composto? Ou seja, de uma simbiose. Aqui diz é o mínimo. Portanto, se eu tenho... Faz sentido. Por exemplo, qual o tempo médio de vida da relação definida pelo humano e o seu cão? Tem que ser o tempo de vida do cão, porque o cão geralmente vive menos tempo e quando o cão desaparece acaba a relação simbiótica, portanto faz todo o sentido de ser o mínimo. Então vamos programar. Bem, o getTime das espécies está guardado ali diretamente, porque foi o que o enunciado disse. O getTime da simbiose vai ser o mínimo. Como é que eu faço o mínimo em JavaScript? Por acaso é como em Java. Mínimo. Há dois argumentos. É o diz. Reparem, querem ver um erro que é muito frequente, que eu vejo muitas vezes quando corrijo estes exames. É este. Escrever isto. Diz.r.time. Estou a ver. Aqui está-se a assumir que o L e que o R são espécies. E isso não é verdade. Podia haver uma regra que dizia isso. Atenção. Mas geralmente quando nós temos composição de elementos, isto vai a vários níveis, como estamos aqui a ver. Por exemplo, neste caso, o L, este L não é uma espécie, é uma simbiose. E portanto, aqui é getTime. O anterior estava mesmo completamente errado. GetTime. É preciso entrar nas nuances do enunciado, percebê-lo mesmo bem. Portanto, convém gastar algum tempo a ler. A escrita do código, em princípio, é menos tempo do que a leitura.
Ok, acho que e está definido, acho eu, num nível de abstração correto. Estamos a definir este nível. Mais acima não era possível. Pronto. Questões que é preciso colocar. Então, mais acima não era possível, porque se fosse, em princípio, talvez quiséssemos definir mais acima. Definir mais abaixo não é necessário, porque conseguimos exprimir tudo aqui. E além disso, definir estes métodos aqui nestes níveis não estragam a naturalidade das abstrações. Porque se o próprio enunciado explica isto em termos abstratos, também faz sentido colocar as coisas aqui. Pronto. E agora falta o win-win, que é algo que eu ainda não falei. Olha, aqui diz que o win-win é um método binário que testa se, para já, relativamente às espécies, dá sempre true. Portanto, digamos que para uma espécie individual, o win-win é sempre tudo a ganhar. Pronto. Estar vivo em si já é uma grande vitória. Sim. Para uma relação simbiótica, quando é que se diz que é o win-win? Se envolver duas espécies, isto é, olha, uma relação win-win de uma árvore, já repararam, uma relação simbiótica complexa pode ser uma árvore. Isto é uma árvore com 3 nós. Portanto, estamos a olhar para a string, mas internamente esta relação com 3 espécies é definida por uma árvore. É uma árvore binária que tem na raiz não tem nada, mas tem 2 subárvores. Esta, o mancão, e o fox para a direita, que é uma folha. Mas do lado esquerdo ainda é uma subárvore com 2 nós e por aí fora. Mas a relação é win-win se todos os participantes ganharem e ninguém perder nada por estarem na relação. E portanto esta relação aqui não é win-win, como estou a ver, porque a raposa perde. Pronto, tem que ser tudo a ganhar. No entanto, podemos já tratar a primeira parte. Para as espécies individuais, o win-win dá sempre true. Portanto, considera-se que o fato de estar vivo já é uma vitória. True. E agora, como é que é o win-win nos outros casos? Vamos pensar aqui. Ok, se a relação simbiótica for mutualista, isto é meio caminho andado para a relação ser win-win. No entanto, agora depende das subárvores. Porque para baixo. Agora, se na raiz eu tiver uma coisa comensalística ou parasítica, aqui já não é win-win. Estou a ver? Eu posso já pôr aqui falso nestes 2 casos. Porque se na raiz eu tenho algo em que, obviamente, não estão os 2 a ganhar, nem vale a pena olhar para o resto. Pode-se decidir. Portanto, aparentemente, maioritariamente, o win-win é falso nas relações simbióticas. Vamos começar por aí. Eu podia pôr aqui falso, mas é um bocadinho melhor por aqui, porque aparentemente isto é maioritário. Falso. Pronto. E portanto, neste momento, qualquer relação simbiótica não é um win-win. Bem, mas esta tem condições de ser, portanto, eu vou redefinir isto aqui, na mutualista. E agora é que tenho que pensar. Portanto, à partida estamos bem encaminhados, porque na raiz temos uma relação mutualista, mas para ser tudo, para haver vantagem para todos, como é que se faz? Bem, já viram? Na verdade temos que ter a subárvore da esquerda, tem que ser toda ela o win-win. Há aqui uma grande ideia que se calhar eu estou a ter. E a subárvore da direita também tem que ser toda win-win. E esta, na verdade, parece ser a melhor definição. Portanto, a raiz é o win-win, digamos, é o win, sim, e para a esquerda é tudo win-win e para a direita... Estou a ver, basta que aqui para baixo apareça algum nó comensalístico ou parasítico que imediatamente o resultado é falso. Portanto, ficou programado o win-win, save. Podiam-me perguntar, podia-se programar isto com o instance of? Epá, aqui há uma questão um bocadinho delicada. O instance of não tem mal se for aplicado a uma classe abstrata, de forma geral. Pronto. E esta classe mutualista é abstrata. Portanto, talvez pudesse pensar em termos, olha, vou navegar na árvore de uma relação simbiótica, pronto, e vou garantir que é tudo mutualista. Pronto, isso não era mal de todo. Mas aqui o problema é que aqui pede-se para isto ser extensível. E ao contrário do que é habitual, é que o habitual é as classes abstratas serem bastante estáveis.
não mudarem. Por exemplo, no jogo, do projeto, há os atores passivos e ativos e em princípio não estamos à espera de mais nenhuma categoria no futuro. E portanto, fazer instance off se é ativo não tem mal. Mas aqui estas categorias que eu dei, por acaso até estão incompletas, há mais. Por exemplo, há relações neutralísticas. O nome não sei se é este, mas os dois indivíduos que estão na relação, estão em relação, mas os cientistas tiveram a analisar se algum deles tinha vantagem e acontece que nenhum tem vantagem e nenhum tem desvantagem. Se calhar é porque ainda não se descobriu, porque se eles vivem juntos deve haver alguma razão. Mas pronto, mas com o conhecimento atual é uma relação neutra. Portanto, e pode haver outro tipo de relações que eu posso querer. Olha, por exemplo, há uma relação engraçada em que, por exemplo, umas espécies se agarram a outras apenas com o intuito de viajar. Estão a ver? É uma variante do comensalístico. Estão a ver? Portanto, o animal maior não ganha nada, mas agarrado a ele vai um mais pequeno que aproveita a boleia, simplesmente. Isso existe na natureza. E, portanto, se eu estiver à espera que no futuro possam haver mais relações simbióticas, o que implica mais classes abstratas, o melhor é não usar o instance of, ou melhor, portanto, e eu tentei fazer isso sem o usar aqui. Mas, em geral, não faz mal. Em geral, mas... É que, sabem, nestas coisas é difícil muitas vezes definir regras definitivas. Perante uma situação nova, que este exercício tem algo de novo, porque estamos aqui a introduzir agora categorias abstratas numerosas e que pode sempre aparecer mais uma, isto é invulgar. Pronto. E numa situação nova temos de repensar a questão. Ir à essência, pensar o que é que quer dizer extensível e programar para cumprir a extensibilidade. Pronto, portanto, eu diria que é uma solução aqui baseada esta solução aqui ou outra parecida que não usa o instance of, valia um bocadinho mais do que aquela que usava o instance of. Apesar do instance of não está completamente errada. Pronto, mas aqui o aluno pensou mais profundamente. Pronto. Agora, o que é que eu posso dizer para acabar? Eu quero chamar a atenção para uma coisa. O problema está resolvido, mas é assim. Há muitos problemas que envolvem modelar aspectos da vida real em que aparece este fenómeno dos elementos atómicos e dos elementos compostos, como aqui. Aqui o cão é um elemento atómico, porque não tem subanimais, pronto. Mas a relação humano-cão já é composta, porque tem duas partes. Portanto, há aqui composição e eu usando duas relações quaisquer consigo criar uma nova relação simbiótica ainda, juntando e juntando. Portanto, posso compor. Isto aparece na prática e na nossa disciplina isto já apareceu pelo menos mais 2 vezes. Eu vou recordar, naquele exercício da aula prática das sucessões matemáticas, no enunciado começavam por aparecer... eu talvez até possa ver aqui, acho que era a prática 12. Deixa eu ver se era. Começavam por aparecer apenas sucessões matemáticas atómicas, aritméticas, mas depois no exercício 52 começaram-se a pedir sucessões compostas e ainda mais no 53. Por exemplo, a sucessão composta soma. E, portanto, à medida que o problema evolui, pode chegar a um ponto em que vale a pena criar estas duas classes abstratas. Uma para as sucessões atómicas, outra para as compostas. Estão a ver? E pelo menos as compostas até o momento tinham todas... não. Há umas binárias, outras unárias. Então é o que fosse. Podia haver uma noção de sucessão composta e depois por baixo sucessões compostas unárias, binárias, etc. Um outro exemplo em que apareceu esta questão dos elementos atómicos e compostos foi naquele das expressões algébricas. Talvez no aula 20. Deixa-me ver. Foi aquela do JavaScript, 21, em que se falou em objetos. Deixa eu ver, aula 21. Eu penso que lá também havia elementos compostos e atómicos.
Aqui não tem diagrama nenhum, mas não há dúvida. Cá está. Olha, aqui, portanto, uma expressão algébrica é representada por uma árvore. Mas, certo. E, portanto, essa árvore em si representa uma expressão composta. Mas, por exemplo, uma simples constante, o número 5, é uma expressão algébrica e, neste caso, é atómica, porque não tem partes. Estão a ver aqui as constantes estendem esta classe zero node. Portanto, esta é a classe dos elementos atómicos, os zeroários. E depois há aqui vários tipos de classes compostas. Há unárias e binárias. Por exemplo, o nó aditivo é o exemplo de uma soma representado aqui no programa. É uma soma entre dois indivíduos. Portanto, o nó binário aditivo tem duas subárvores. E, portanto, isto representa uma entidade composta que tem duas metades. A metade da esquerda e a metade da direita. E ainda uma raiz. Pronto. Portanto, isto aparece com muita frequência. E também nos enunciados de LAP, costuma aparecer. No projeto deste ano, do jogo, acham que apareciam elementos compostos? Por acaso não. Se virem bem, nós só temos elementos atómicos. O herói, o robô, o tijolo, é tudo atómico. Se o programa tivesse elementos compostos, podia ser, por exemplo, eu poder agrupar robôs. Por exemplo, haver uma noção de os robôs podem se agrupar para criar um super robô com superpoderes, como nos Transformers. Portanto, juntam-se 3 robôs, cria-se um robô gigante que agora vai atacar o herói com maior eficácia. Pronto, e o herói faz aterrorizado daquele robô. Portanto, isso já seria um elemento composto, que por acaso no programa não aparece, no jogo. Outra coisa que também pode provocar às vezes confusão, e é a última coisa que eu vou dizer, mas convém discutir estas coisas. Olha, é assim, nós quando definimos uma hierarquia, uma rede, um sistema de classes, as nossas classes organizam-se em geral numa hierarquia. Bem, às vezes não é só uma hierarquia, às vezes são 2 e 3. Às vezes há classes que não estão na hierarquia, mas mas neste caso temos uma hierarquia simples. Podíamos ter outra hierarquia ao lado, enfim, quanto mais rico o enunciado, mais classes há. Mas, portanto, isto é para chamar a atenção que nos nossos programas, geralmente, ou sempre, para serem interessantes, basta que haja uma classe abstrata, já temos uma árvore de classes. Portanto, a árvore de classes aparece sempre. E atenção, aparece sempre, quer haja elementos compostos ou não. No próprio enunciado do projeto, onde só havia elementos atómicos, o robô, o herói, etc., tínhamos também uma hierarquia de classes. Eu vou relembrar. Na raiz tínhamos o ator. Depois tínhamos por baixo o ator ativo e o ator passivo. E depois por baixo as classes concretas. No mínimo. Houve alunos que se calhar definiram mais classes pelo meio. Tudo bem. Portanto, temos uma árvore de classes e ainda estamos só no nível do atómico, de elementos atómicos. Tudo bem. Portanto, haver uma árvore de classes é pacífico. Pronto. É sempre. Agora, às vezes, e isto às vezes provoca confusão, os próprios elementos que estão a ser representados pelas classes, eles próprios são árvores. Isso acontece com muita frequência quando temos elementos não atómicos, compostos. Que é o que acontece aqui. Estão a ver? Neste exercício. Temos aqui um elemento que também é uma árvore. Mas é uma árvore que não tem nada a ver com esta árvore aqui. Aqui temos uma árvore de classes. Isto é sempre. Não se discute. E agora, às vezes, por acaso, os elementos organizam-se em árvores. Porquê é que se organizam em árvore? Porque a árvore é que descreve, é a melhor estrutura que temos para descrever algo com estrutura, com partes. Estão a ver? O todo decompõe-se em partes, depois pode haver outro elemento ali no meio que se decompõe-se em subpartes e por aí fora. Portanto, a árvore é preciosa para representar este tipo de coisas. Portanto, não confundam isto. A árvore das classes aparece praticamente sempre ou sempre. Basta haver alguma classe abstrata pelo meio, alguma herança também.
mesmo que fosse só classes concretas, bastava duas para termos uma árvore, uma classe a herdar da outra, e depois ao nível dos valores podemos também ter árvore. Pronto. É que eu já vi alunos fazer uma confusão enorme e de repente já não se sabem, confundem isto com aquilo e não tem nada a ver. Nem sequer há relação direta entre esta árvore e esta árvore. Não. Porque esta árvore nasce apenas ali do L e do R. Não tem a ver com a estrutura desta árvore. Estou a ver aqui há um L e um R e por acaso, pronto, aparece aqui uma árvore. Mas não tem a ver com esta. Pronto. E pronto. Eu já falei muito então sobre isto e vou acabar. Desejo um resto de bom dia a todos. Obrigado.